Mais de 36 milhões de brasileiros tomam losartana todo dia. É o medicamento mais prescrito para a pressão no país. E a esmagadora maioria dessas pessoas nunca recebeu uma resposta para esta pergunta: o que esse remédio faz com a testosterona? Não é uma pergunta simples, e a resposta não é o que você provavelmente imagina, porque existe uma relação direta e mal compreendida entre o sistema que a losartana bloqueia e o sistema que produz seus hormônios masculinos. Uma relação que pode estar trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como você vive. Meu nome é Doutora Bianca Rangel, e nos próximos minutos eu vou te mostrar o que a ciência já sabe sobre losartana e testosterona, e o que você precisa fazer com essa informação hoje. Antes de te contar sobre o remédio, preciso te contar sobre Carlos. Carlos tem 63 anos, engenheiro aposentado de Campinas. Toma losartana 50 mg há quase 7 anos. A pressão está ótima, o cardiologista elogia. Mas Carlos não está se sentindo ótimo. Ele acorda cansado, mesmo dormindo 8 horas. Perdeu o músculo que tinha aos 55 e não sabe explicar como. Nos fins de semana, o sofá ganhou a disputa com qualquer outra coisa. Com a esposa, evita situações que antes eram naturais. E dentro de si, Carlos repete uma palavra que aprendeu a usar para tudo: idade. Com 63 anos é assim mesmo. Carlos nunca mediu testosterona, nunca perguntou sobre os remédios que toma e nunca soube, até hoje, que a história que ele estava contando para si mesmo estava errada desde o começo. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com exatamente essa queixa. Tomam losartana há anos, a pressão está controlada, mas alguma coisa não está certa, cansaço que não passa, disposição que sumiu. E a pergunta que nunca fazem para o médico: será que é o remédio? O que eu percebi, repetidamente, é que existe um padrão. E esse padrão tem tudo a ver com o que a losartana faz no seu corpo, e com o que você faz além do remédio. Então hoje eu vou abrir essa investigação com você, camada por camada, porque a resposta que você vai encontrar aqui pode mudar completamente como você entende o que está acontecendo no seu corpo. Vamos começar pelo mecanismo. Porque sem entender o que a losartana faz, nada do que eu vou te mostrar vai fazer sentido. Imagine que seu sistema cardiovascular é uma rede de tubos que distribui água por uma cidade. Quando a pressão nessa rede fica alta demais, os tubos começam a sofrer, rachar por dentro, perder elasticidade. A hipertensão é exatamente isso: um esforço contínuo e excessivo no sistema. Seu corpo usa uma cascata química chamada sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular essa pressão. Quando os rins detectam pressão baixa, eles disparam uma cadeia que culmina na produção de angiotensina II, uma molécula que contrai os vasos e sobe a pressão. A losartana funciona como um guarda que fica na porta do receptor dessa molécula e impede a angiotensina II de entrar. Sem o sinal, os vasos relaxam, a pressão cai, o coração trabalha menos. Mas aqui começa a história que ninguém contou para você. Esse sistema não existe apenas nos rins e nos vasos, ele existe nos testículos. A angiotensina II tem receptores nas células de Leydig, exatamente as células responsáveis por produzir testosterona, e isso muda tudo sobre a conversa que estamos tendo. Se você tem um amigo, irmão ou alguém na família que toma losartana e nunca recebeu essa explicação, compartilha esse vídeo com ele agora, porque essa informação pode mudar como ele entende o próprio corpo. Agora que você entende o mecanismo, vamos à primeira camada da investigação, e ela vai surpreender você. Existe algo que a maioria dos homens que tomam losartana não sabe. A hipertensão arterial não tratada é, por si só, um dos maiores destruidores silenciosos da testosterona, antes mesmo do remédio entrar em cena. Um estudo brasileiro publicado nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2024, conduzido pela Universidade Federal de Goiás, avaliou homens hipertensos e encontrou uma prevalência elevada de deficiência de testosterona nessa população, associada ao próprio tempo de diagnóstico de hipertensão e ao número de medicamentos usados, não ao tipo específico de remédio. Por que isso acontece? A hipertensão crônica danifica os vasos sanguíneos de todo o corpo, incluindo os vasos dos testículos. Menos fluxo sanguíneo para as células de Leydig significa menos matéria-prima para fabricar testosterona.
A pressão alta também eleva o cortisol cronicamente, e o cortisol é o antagonista direto da testosterona. Quando um sobe, o outro cai. O ponto crítico aqui é o seguinte: muitos homens que tomam losartana e notam queda de testosterona assumem que é o remédio. Mais frequentemente, o declínio começou antes, com a própria doença que o remédio veio tratar. A losartana, ao controlar a pressão, pode inclusive proteger os vasos testiculares de danos maiores. Essa é a primeira camada da história, mas o corpo não para aqui. O que acontece a seguir é o que ninguém te conta. As células de Leydig nos testículos têm receptores para angiotensina II. Estudos em modelos com hipertensão renovascular mostraram que quando a angiotensina II age de forma excessiva nesses receptores, como ocorre na hipertensão não controlada, a produção de testosterona cai e a prolactina sobe, prejudicando a função sexual. Quando pesquisadores bloquearam esses receptores, como a losartana faz, observaram normalização dos níveis de testosterona e reversão dos danos à função reprodutiva. Isso sugere que o bloqueio do receptor pode ter um papel protetor na função testicular em contextos de hipertensão. Mas existe uma nuance importante que a ciência também documentou e que eu preciso te mostrar com honestidade. Em homens com doença renal crônica grave, em hemodiálise, o bloqueio do sistema renina-angiotensina foi associado a reduções na testosterona livre. Isso indica que, em contextos de comprometimento orgânico avançado, o quadro é mais complexo e os efeitos podem ser diferentes. A distinção é fundamental. O impacto da losartana na testosterona depende muito do contexto clínico. Em homens hipertensos sem comprometimento renal grave, a losartana apresenta efeito neutro ou levemente favorável na função hormonal. Em situações de doença avançada, a história muda, e existe uma comparação que clareia ainda mais isso. Um ensaio clínico conduzido por Fogari e colaboradores em 2002 comparou valsartana, da mesma família da losartana, com atenolol, um beta-bloqueador muito usado. Após 16 semanas, os homens que usaram valsartana apresentaram níveis de testosterona significativamente mais altos e maior atividade sexual relatada em comparação ao grupo que usou atenolol. Isso é relevante porque muitos homens tomam os dois, e quando o cansaço aparece, culpam o remédio errado. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. Voltando à investigação, porque agora chegamos ao terceiro mecanismo, e esse é o que mais aparece no consultório, e o que menos recebe atenção. A losartana raramente vem sozinha. O homem de 60 anos que toma losartana geralmente também carrega consigo sedentarismo acumulado de décadas, sobrepeso ou gordura abdominal, glicemia alterada, sono de má qualidade, estresse crônico não gerenciado e, em muitos casos, outros medicamentos, diuréticos, estatinas, beta-bloqueadores. Cada um desses fatores reduz testosterona de forma independente e mensurável. A gordura visceral abdominal contém enzimas chamadas aromatases, que convertem testosterona em estrogênio. O sedentarismo reduz a resposta dos tecidos aos andrógenos. A apneia do sono, que boa parte dos homens hipertensos tem sem saber, destrói a produção noturna de testosterona, que deveria ocorrer durante o sono profundo. O estresse crônico eleva cortisol. Os diuréticos tiazídicos e os beta-bloqueadores clássicos têm evidências documentadas de interferência hormonal e na função sexual. Pesquisas indicam que a obesidade pode reduzir os níveis de testosterona total em até 30%. E que a perda de gordura visceral é uma das intervenções mais eficazes e mais subestimadas para a restauração hormonal em homens de meia idade. Quando um homem atribui tudo à losartana, ele está olhando para o personagem secundário enquanto os verdadeiros responsáveis atuam nos bastidores. Carlos nunca mediu testosterona. Nunca conectou o diurético que o cardiologista adicionou no ano passado com o cansaço que foi crescendo depois. Nunca investigou a apneia que a esposa menciona toda semana, mas ele prefere ignorar. A pergunta certa não é: a losartana está me prejudicando? A pergunta certa é: o que está realmente acontecendo no meu corpo?
E essa pergunta, Carlos finalmente decidiu fazer. Me conta nos comentários. Você toma losartana há quanto tempo? E algum médico já te explicou o que você acabou de ver aqui? Eu leio cada comentário e quero entender a experiência de vocês. Agora vamos ao que você precisa fazer com tudo isso. Primeiro, não interrompa o medicamento. A losartana controla a pressão e a hipertensão não controlada é um risco muito maior para a sua saúde, incluindo para a sua função sexual, do que qualquer efeito do remédio. Nunca interrompa um medicamento de uso contínuo sem orientação médica. Segundo, avalie o quadro completo. Solicite ao seu médico a dosagem de testosterona total e livre, junto com exames metabólicos completos. Cansaço e queda de libido têm causas múltiplas. Sem exames, você está no escuro tomando decisões às cegas. Terceiro, analise o que está ao redor da losartana. Você também usa diuréticos, beta-bloqueadores, estatinas? A conversa com seu médico precisa abordar o conjunto, não um remédio isolado. Cada combinação tem seu próprio perfil de efeitos. Quarto, e esse é o ponto mais importante, os fatores de estilo de vida são o fator número 1. Musculação é a intervenção com mais evidência para elevar testosterona naturalmente em homens acima de 50. Sono de qualidade, 7 a 9 horas. É fundamental para a produção hormonal noturna. Redução de gordura abdominal tem impacto hormonal mensurável, direto e documentado. E se após ajustes de estilo de vida os sintomas persistem, peça uma revisão do esquema antihipertensivo. Existem classes de medicamentos com diferentes perfis de impacto sexual e hormonal, e a decisão precisa ser individualizada para o seu caso. Lembra do Carlos que eu mencionei no início? O engenheiro aposentado que acordava cansado, que havia atribuído tudo à idade, que tomava losartana sem nunca ter feito uma pergunta? Depois de ter acesso a essas informações, Carlos fez algo que nunca havia feito. Chegou à consulta com perguntas, pediu exames, testosterona total, 240 nanogramas por decilitro, abaixo do ideal para a sua faixa etária. IMC 29,4. Gordura visceral elevada. O médico revisou o esquema. O diurético foi substituído por outra classe com perfil mais favorável. Carlos recebeu orientação para iniciar musculação e para investigar a apneia do sono, da qual ele não sabia que tinha. 3 meses depois, Carlos voltou ao consultório. Testosterona 320 nanogramas por decilitro. Não estava na faixa ideal ainda, mas o movimento era claro. Mais importante, ele estava dormindo melhor, treinando 3 vezes por semana. Havia perdido 4 quilos de gordura e voltou a sentir que era ele mesmo. Não foi a losartana o problema, foi a falta de informação. A losartana, para a maioria dos homens, não é inimiga. Pode ser, na verdade, um dos aliados na proteção do coração e dos vasos, incluindo os que chegam até os testículos. O que muda tudo é saber o que perguntar. Se Carlos soubesse o que você sabe agora, teria chegado ao médico anos antes com as perguntas certas, teria investigado o diurético, teria examinado o sono, teria começado a musculação antes de perder os músculos que perdeu. Você tem essa informação, e ainda dá tempo. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar a sua situação individual. Até o próximo vídeo. Eu sou doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora.